Muito bem, muito bem. E aí, juventude, belezinha? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam em casa, né? Tranquilos e tranquilas, respeitando aí esse período aí tão importante, né? De isolamento, beleza? Logo, logo as coisas se normalizam. Muito bem, pessoal. Então, vamos continuar aqui a nossa vida. Temos uma aulinha que avança um pouco, né, nos nossos conteúdos de geografia física, porém ele já vai trazer um pouco para a esfera mais pragmática, vamos dizer assim, né? Já começamos a dar um sentido um pouco mais palpável, né, daquilo que representa esses conteúdos que nós estamos trabalhando, beleza? Bom, então, pessoal, essa é a primeira aula do caderno 2, tá? É a aula 13, tudo bem? Que ele denomina produção mineral não energética, tá? Bom, então vocês já perceberam que a gente vai ter em breve uma aula sobre recursos energéticos, né? Então aqui ele trabalha a questão da produção mineral, os recursos minerais, os minérios em si, né? No âmbito dos recursos naturais, não energética. Legal? Isso é importante, a gente já vai definir o que isso quer dizer, beleza? Então, repito, aula 13 do segundo caderno, tá? Estamos começando aqui o caderno 2, beleza? Bom, então qual que é a importância aqui, pessoal? A importância é a gente entender o que representam esses denominados recursos minerais no âmbito, né, da produção econômica, né? Então a gente está pensando basicamente o que, o que determinados elementos, né, da natureza eles podem proporcionar enquanto recursos naturais, enquanto matérias-primas, tá? Essa é a ideia dessa primeira aulinha aqui, tá? Bom, então, pessoal, primeiro eu procurei aqui fazer uma síntese, né? Selecionar aquilo que é mais importante. Peço que vocês, por favor, tenham, né, essa apresentação em mãos, né? Vocês vão observar que é muito próximo daquilo que está no caderno texto, né, no livro de apoio. Eu tirei de lá, mas eu selecionei o que é mais importante, legal? Então, olha só, quando nós falamos em minerais, né, nós estamos falando de determinados compostos, né, naturais. Esses minerais eles estão ligados à estrutura geológica, né, a chamada litosfera, né, essa porção superior, tá, do nosso planeta. É aquilo que é possível explorar, né? Tem determinados minérios que eles se encontram em camadas mais profundas que nós não conseguimos tirar, nós conseguimos explorar, né? Então aqui é aquilo que é viável, aquilo que é possível explorar, beleza? Eles fazem parte daquilo que denominam ou são denominados de recursos minerais no âmbito dos recursos naturais, né? Então, o recurso mineral, ele é desde a água, por exemplo, tá? Até o minério de ferro, que é o que nós vamos trabalhar com mais ênfase aqui, né? Passando, por exemplo, por, sei lá, urânio, né? Que é outro importante recurso que, na verdade, gera energia, né? Passando pelas chamadas terras raras, né? Que é um conjunto de minerais hoje muito importantes, né? Muito demandados pela indústria de alta tecnologia, né? Enfim, então é aquilo que a gente entende como recursos fundamentais para a produção econômica, para a produção industrial, né, para garantirmos o bem-estar material da população como um todo, né? Quando esses minerais eles são explorados economicamente, nós denominamos de minérios, tá? Então, minerais, compostos naturais, origem relacionada a processos físico-químicos presentes na crosta, tá? Repito, isso se desenrola ao longo do tempo, lembrem lá do chamado ciclo das rochas, né? Quando úteis, né? Quando nós atribuímos uma função, atribuímos uma utilidade, chamamos de recursos minerais no âmbito dos recursos naturais como um todo, tá? E quando eles são passíveis de exploração econômica, são chamados de minérios, beleza? Eles são agrupados, como eu já comentei, entre os energéticos e os não energéticos, né? Os energéticos, o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, e os não energéticos, né? Como exemplo, ferro, diamante, né? Enxofre, cobre, né? Bauxita, manganês, nióbio, né? Alguns que a gente vai destacar aqui, beleza? Bom, dentre os não energéticos, nós podemos dividir entre os não metálicos e os metálicos, tá?
Bom, os não metálicos, pessoal, eles são normalmente utilizados, como eu coloco ali, né, pessoal, como materiais de construção, fertilizantes, né, matérias-primas em diversos setores, em diversas frentes, né, de produção, produção cerâmica, pedras preciosas, enfim. Os minerais metálicos, né, eles apresentam elevado teor metálico, tá, são super importantes, constitui a chamada jazida, jazida é de onde você retira esse mineral, legal. E aí os melhores exemplos, né, que nós temos é o ferro, tá? O ferro, quando ele é associado ao manganês, ele produz o aço e outras ligas, né, outras ligas metálicas. A bauxita, né, que é importante para a produção do alumínio. Da bauxita você extrai a alumina e da alumina você produz o alumínio, tá? Então, só algumas definições para a gente começar a pensar esses recursos, beleza? Bom, pessoal, a ideia é a gente tentar entender quais são os principais, né? São inúmeros, mas quais são os principais devido aos seus valores econômicos, né? Suas funções econômicas, tá? Aqui a gente tem um gráfico simples, né? Que traz a chamada evolução da produção mineral no Brasil e a gente percebe que ao longo, né, já dessa primeira década do século XXI, né, e até atualmente, o Brasil tem se destacado como um importantíssimo produtor de minérios, tá? Isso é fundamental a gente perceber. Boa parte da nossa economia ela está vinculada à produção mineral, né? Isso ganhou uma notoriedade significativa. O Brasil se coloca dentre os grandes produtores de recursos minerais do mundo, tá? Vocês vão perceber, tem vários dados aqui, mas em anos recentes, então percebam a partir aqui de 2005 principalmente, o Brasil passa por um período de aumento expressivo, tá, na produção mineral. Temos uma queda aqui em 2009, resultante, né, da crise que se inicia em 2008. O ano de 2009 foi um tropeço, né, foi uma queda geral em todos os setores, em todos os sentidos, principalmente pela queda da demanda chinesa, tá, que é o nosso principal mercado consumidor e foi responsável tanto por essa trajetória de aumento quanto por essa queda, assim como a redução em anos recentes, beleza? Pela desaceleração da economia mundial, tá? Os minérios, pessoal, economicamente, eles são tratados como commodities, ok? Commodity, né, é uma mercadoria especial, uma mercadoria importante e muito especial, né? As commodities, elas são matérias-primas em estado bruto, tá? Por isso eu coloco in natura ou com baixo grau de elaboração, com baixo grau de beneficiamento, legal? Então são, repito, matérias-primas em estado natural, estado bruto ou com baixo grau de elaboração ou de beneficiamento. Commodity não é só minério, tá? Commodity também é produto agrícola, por exemplo, a soja é uma commodity, o café é uma commodity, tá? A cana de açúcar é uma commodity, tudo bem? O trigo é uma commodity, tá? Então, commodity é toda matéria-prima em estado natural ou com baixo grau de elaboração. Outras características da commodity é a padronização técnica, né? Ou seja, tem uma padronização internacional, global daquele produto. O minério de ferro é o mesmo em todos os lugares do mundo, tá? Isso é importante. E além disso, você tem uma padronização financeira. Os preços, eles são estabelecidos, as cotações, né, são estabelecidas pelo mercado financeiro, tudo bem? Ou seja, pelas bolsas de valores, tá? Então são essas características importantes para se definir uma commodity. Primeiro, uma matéria-prima em estado bruto ou com baixo grau de beneficiamento, padronização técnica é o mesmo em todos os lugares do mundo e as cotações são estabelecidas pelo mercado financeiro. Por isso que você tem muita especulação sobre as commodities, tá? Isso é muito importante. Oscilações de preços, né, especulações, manipulações no mercado, né, em torno das commodities, tá? Bom, aqui, pessoal, para a gente entender, né, esse comportamento da pauta de exportações no Brasil, ou melhor, das exportações minerais no Brasil, tá? Principalmente pelo papel desempenhado pela China, né? Que eu quero dizer com isso? A China é hoje o maior consumidor de recursos minerais do mundo. Existem algumas
avaliações, né, alguns dados, alguns números, alguns estudiosos que colocam a China já como a maior economia do mundo, tendo ultrapassado, portanto, os Estados Unidos, beleza? Mas, enfim, então isso ainda é objeto de certa especulação, a gente aguarda minimamente, né? Mas a China tem um comportamento importante, principalmente no que diz respeito à demanda por matérias-primas. Olha que interessante, participação no consumo mundial de metais. Vejam, pessoal, como a China ela inicia uma trajetória de aumento significativo aqui, né, a partir dos anos 2000. Aquilo que comentei com vocês, ó, de 2008 para 2009, você tem uma certa retração da economia chinesa, reflexo da crise de 2008 e depois a retomada, beleza? Aqui, pessoal, as importações de minério de ferro seguem o mesmo sentido, né? Então você tem aqui uma certa retração desse mercado em 2009, de 2009 para 2010, então os dados computam aqui em 2009, tá? E aí a China vem numa trajetória de retomada. Mas aí você vai pensar, mas por que o Brasil, lá no gráfico anterior, deixa eu voltar aqui, ó, no gráfico anterior, ele passa a sofrer uma queda a partir de 2011 na produção mineral? Porque a China não é o mercado exclusivo dos produtos minerais do Brasil. A China continuou comprando, mas outros países reduziram as importações desses recursos minerais, o que afeta as exportações do Brasil. Legal? Então a gente tem que olhar não somente ou exclusivamente para o comportamento da China, que é o nosso principal mercado consumidor, mas não é exclusivo. Como nós temos um período, né, de retração da economia mundial, né, de recessão, de estagnação da economia mundial, o Brasil, altamente dependente da produção mineral, ele vai sofrer imediatamente, beleza? Existem outros fatores econômicos aí também para a gente pensar, né? O caso, por exemplo, da desindustrialização do Brasil, né? Isso aumenta a nossa dependência em relação aos recursos minerais, o que acaba refletindo a partir de qualquer comportamento, né, do mercado mundial de recursos minerais, beleza? Matérias-primas e recursos minerais, tá? Bom, aqui os principais produtores de minério de ferro, né, dados de 2016, tudo bem? Destaque, percebam, Austrália, Brasil, China, Índia, Rússia, né, África do Sul, enfim. Então, são importantes produtores, tá? Alguns não são grandes consumidores, é o caso do Brasil. O Brasil é um importante produtor, mas a maior parte desse minério de ferro ele é exportado. A China é grande produtora e é grande consumidora. A Austrália é colocada como um dos maiores produtores, né, de minério de ferro do mundo. A gente fala do minério de ferro pela sua importância econômica, né? É o principal minério, o recurso mineral presente no mundo do ponto de vista da produção industrial, tá? Isso é muito importante a gente perceber. Outros são importantes? São, claro que são. Mas o minério de ferro ele tem uma relevância maior nesse sentido, beleza? Bom, avançando aqui. Aí alguns dados, né, sobre a produção no Brasil, super tranquilo, né? Bom, primeiro, pessoal, o minério de ferro ou os minerais metálicos, estão ligados a formações geológicas antigas, tá? Então, as jazidas de minério de ferro no Brasil, elas estão, isso aqui é muito importante, destaquem aí, em terrenos cristalinos de origem proterozoica, tá? Aí lembre-se daquele quadro, né? Ou seja, a escala geológica do tempo, a chamada era proterozoica, ela vem de 2,5 bilhões até 545 milhões, né, no início do chamado Cenozoico, beleza? Perdão, no início do chamado, fugiu o termo, peraí, deixa eu ver aqui, peraí, Cambriano, tá? Me fugiu o termo aqui, beleza? Então, quando se inicia o Cambriano, há 545 milhões de anos, tá? É o fim da chamada era proterozoica, beleza? Então, lembre-se, são terrenos de formação antiga, rochas cristalinas, né? São rochas magmáticas, comentei isso na aula anterior, são rochas magmáticas, tá? De consolidação interior, lenta, gradual, tá? E deram origem a esses recursos metálicos, beleza?
Bom, o minério de ferro ele é fundamental para a economia, como a gente coloca ali, né, 80% do valor total das exportações, tá? Os maiores importadores ou os principais mercados consumidores são as grandes economias, né? Destaque para a China, Japão e Alemanha. A Alemanha isso implica acesso a todo o mercado europeu, beleza? Bom, aí aqui é que é muito importante, ó. Isso aqui é fundamental, tá? Ou seja, as áreas de ocorrência e produção no Brasil. Isso aqui vocês têm que saber. Quadrilátero central ou ferrífero, que fica ali próximo a Belo Horizonte, tá? Mariana, né? Sabará, toda aquela região ali, né? A Serra dos Carajás, lá no Pará, maior complexo mineral do mundo, e o maciço do Urucu, que fica ali próximo ao Pantanal Sul-Mato-Grossense, beleza? Então, isso é muito importante, tá? Essas três áreas são as principais áreas de produção mineral no país. Isso você tem que saber localizar. Os principais estados produtores, estamos falando do minério de ferro, no caso, Minas Gerais com 51,6 e o Pará com 32. Minas Gerais, no caso, é o quadrilátero ferrífero, né? E o Pará com 32, no caso, é a Serra dos Carajás ou o Complexo dos Carajás. Legal? Bom, avançando aqui. Aí a gente vai localizar, né, e caracterizar minimamente cada um deles. O quadrilátero ferrífero, pessoal, é a região que está em torno de Belo Horizonte, tá? Então é essa região aqui próximo a Belo Horizonte, beleza? Aqui você tem a infraestrutura, né, que é a chamada Estrada de Ferro Vitória Minas, tá? Que é a estrada de ferro que vai proporcionar o escoamento dessa produção nos portos do Espírito Santo, Vitória, Tubarão, tá? E aqui em Aracruz, né, Porto Céu, porque principalmente a produção de celulose, né, mas tem alguma exportação de minério de ferro ali também, beleza? Aqui você tem as siderurgias, tá? A Uzi Minas, por exemplo, né? Ela está presente aqui. E olha que interessante, como ela acompanha o chamado Rio Doce, né? Lembra do Rio Doce? Rio Doce é aquele, né, em que ocorreu lá em Brumadinho, né, o acidente, tá, que vai levar aquela lama toda até o Oceano Atlântico. Vocês se lembram disso, tá? Isso é importante, tem alguns anos aí, né? Bom, pessoal, então o que a gente tem que lembrar aqui, né? Que o quadrilátero ferrífero, ele é uma das principais áreas de exploração, na verdade é a principal área de exploração de minério de ferro do país, e existe todo um complexo econômico, né, todo um complexo siderúrgico, né, para viabilizar a produção e o escoamento. Essa ferrovia Vitória Minas, ela é especializada em minério, tá? Você não tem ali um transporte de passageiros, né, ou de outras mercadorias. Ela é altamente especializada, né, enfim, em minério, beleza? Bom, avançando aqui, outra coisa, né? Grande parte desse minério explorado e beneficiado pelas usinas siderúrgicas, ele é consumido aqui no próprio país, né? Uma parte é exportada e outra parte é consumida no próprio Brasil, tá? Bom, esse também é muito importante, o Complexo dos Carajás, né? O Complexo dos Carajás fica aqui mais ao sul, tá? Isso é muito importante. Na porção centro-sul, né, do estado do Pará. Carajás, pessoal, é considerada a maior província mineral do mundo, né? Tem uma infinidade de recursos minerais, né? Não só minério de ferro, o manganês, a bauxita, ouro, né? Enfim, você encontra praticamente de tudo, tá? É muito interessante a história de Carajás, né? Essa mina foi encontrada ao acaso, né? Eles faziam um sobrevoo de helicóptero e aí foi preciso pousar esse helicóptero, né, numa laje, né, uma laje de pedra, uma clareira, e nesse helicóptero tinha um geólogo, né, e esse geólogo ele observou enquanto era feita a manutenção no equipamento, ele observou ali a formação rochosa e descobriu, né, o complexo dos Carajás, né, ou seja, descobriu esse minério todo, né, repito que é hoje considerada a maior província mineral do mundo, beleza? Bom, você também tem
toda uma infraestrutura, né, para viabilizar a Estrada de Ferro Carajás. Aqui é domínio da Vale, tá? Assim como o quadrilátero ferrífero também é domínio da Vale, né? A antiga Companhia Vale do Rio Doce, depois de privatizada ali em 1997, tá? Ela passa a ser a Vale, né? Que é uma empresa privada de capital misto, né? Tem participação brasileira, participação de outras nações, tida como a maior empresa mineral do mundo, né? Uma coisa fora do comum, e ela tem o domínio praticamente de toda a produção e a exploração e a exportação de minério no Brasil, grande parte dele, tá? E a exportação é feita aqui, ó, chamado Porto de Ponta da Madeira. Eu coloco até uma imagem dele aqui, né? Que é um terminal também altamente especializado. A ferrovia, ou melhor, os trens, né? Eles trazem até o mineroduto. Do mineroduto ele é levado até, aqui ele está caindo, ó, está sendo carregado, né? Até a embarcação. E aí ganha os principais mercados, né, do mundo. Nesse caso aqui, ele é praticamente todo exportado, né? Tem uma posição estratégica aqui mais ao norte do Brasil, já ganha o Oceano Atlântico. Aqui ele já vem para os mercados da Europa, né, Estados Unidos, e atravessa o Canal do Panamá, ele já ganha os mercados asiáticos, né? Ou seja, vai para a China, Japão, né? Que são importantes mercados consumidores também do minério brasileiro, beleza? Bom, a outra área importante, como eu comentei, é o maciço do Urucu. O maciço do Urucu não vai se destacar só pelo minério de ferro. No maciço do Urucu também a produção de manganês, né? Principalmente o manganês, na verdade. Como o minério de ferro ele é explorado principalmente no quadrilátero ferrífero e na Serra dos Carajás, o maciço do Urucu fica como uma principal ou uma importante área de produção de manganês, beleza? Só que o maciço do Urucu tem um probleminha, que é a sua localização. Então percebam que ele está aqui bem no centro, né, da América do Sul, né, nessa porção aqui centro-oeste do território brasileiro. Então o problema é o escoamento, tá? Tem uma dificuldade significativa para poder viabilizar o escoamento desse minério, porque é um produto que exige uma logística, né, bastante peculiar, né? Você não consegue transportar minério por caminhão, né? Ou seja, o volume transportado ele é muito grande, ele é muito significativo. Então você precisa necessariamente, né, de uma infraestrutura adequada. E nesse caso, né, nós temos que utilizar a via fluvial, né? Ou seja, utilizar rios, tá? Para poder ou escoar para os portos do sul e sudeste ou para os portos do norte e nordeste. Então a posição aqui ela prejudica bastante a produção do maciço do Urucu, o que acaba inviabilizando e tornando esse minério um pouco mais caro, beleza? Ele não é dada tanta atenção para essa região em função dessa peculiaridade logística, beleza? Bom, pessoal, aí a gente trabalha um pouquinho com outro em que o Brasil é o maior produtor do mundo, né, que é o nióbio, tá? Destaque o estado de Minas Gerais, estado de Araxá, né, que é o caso que ele coloca aqui no, na imagem, tá? O nióbio, pessoal, ele é tido como o minério do futuro, né, digamos assim, né? Percebam aqui as utilizações, né? Então ele tem alta resistência mecânica e alta resistência à corrosão, né? Ou seja, ele só apresenta corrosão em elevadíssimas temperaturas, tá? São as chamadas superligas, né? Então, para a alta tecnologia ou aquilo que demanda uma elevada resistência, tá? Então ele vai ser utilizado, não é só produtos de alta tecnologia, aeroespacial, reatores atômicos e supercondutores de eletricidade. Então ele é um minério extremamente estratégico para a chamada quarta revolução industrial, né, para a chamada aí, indústria estratégica, beleza? O Brasil, pessoal, perceba, ele possui 97,5% das reservas do mundo, então a produção, né, ou melhor, as reservas, elas são praticamente concentradas aqui no Brasil, tá? Isso é muito importante. É explorado pelo capital privado, tá? Destaque para o estado de Minas Gerais. Ele põe Minas, Goiás e Amazonas, mas a principal área de produção está em Minas Gerais, beleza? Europa, países importadores, Países Baixos, né? Que é Bélgica e Holanda, né? Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Então ele entra pela Europa
pelo chamado Porto de Roterdã, né, que fica ali na Holanda, tá? A China, que é importante, na Ásia, Singapura, Japão e o mercado norte-americano, beleza? Então são os principais mercados do nióbio, tá? Fala-se pouco sobre o nióbio, né? Você precisaria dar mais atenção para a produção de nióbio no Brasil, mas enfim, as atenções ainda são pequenas, beleza? Bom, avançando aqui, o cobre também super tranquilo, né? O cobre vai ser utilizado aí basicamente para fins industriais, né? Para condutores, cabos elétricos, né? Equipamentos eletrônicos, enfim. E destaque no caso é o Chile, tá? Que é o principal produtor mundial, o maior produtor de cobre do mundo, né? Não sei se vocês vão se lembrar de alguns anos de um acidente que teve uma mina lá no Chile, que os mineiros ficaram presos, né, a 700 metros de profundidade, né, ficaram vários dias lá dentro, foi feita toda uma operação para poder retirar esses mineiros de lá, enfim, era uma mina de cobre, tá? Então ali tá, você vê as precárias condições de atuação, né, de trabalho desses mineiros, beleza? Bom, Peru, China, Estados Unidos e Austrália também são importantes produtores, né? O Brasil possui poucas reservas, né? Esse cobre, enfim, ele praticamente inexiste no território brasileiro, tá? E nós importamos basicamente ou quase todo o cobre que utilizamos do Chile, beleza? Que, repito, é o maior produtor e está muito próximo, né? O que viabiliza aí do ponto de vista do acesso, do ponto de vista logístico, beleza? Bom, para fechar, pessoal, o alumínio, né? O alumínio também tem uma infinidade de utilizações, né? Você percebe alumínio, você vê alumínio em tudo, né? Desde a construção civil, utensílios, né? Automóveis, enfim. O alumínio ele tem uma utilização bastante flexível, tá? Isso é importante a gente perceber, o que atribui a ele uma importância econômica e estratégia muito significativa, né? Bom, os maiores produtores estão ali, China, Rússia e Canadá. No caso, né, o, por exemplo, o Canadá, né, que eu estou lembrando aqui, o Canadá ele não possui grandes reservas, mas ele é um dos maiores produtores, então ele importa a bauxita, beneficia a bauxita, ok? E produz o alumínio, legal? Isso é importante. Outro pré-requisito também da produção de alumínio é a disponibilidade de energia elétrica, né? 60% do valor do alumínio é energia elétrica, porque ele tem que ser beneficiado. A bauxita, ela produz um pozinho branquinho chamado alumina, e essa alumina, ela é fundida, né, em fornos elétricos, e aí você tem o alumínio, beleza? Então, grande parte da produção ela está ligada a, repito, a geração de energia, né? A maior parte do custo do alumínio está ligado à geração de energia, beleza? O custo da energia, tá? Destaque para a Serra dos Carajás, como eu comentei com vocês anteriormente, a maior província mineral do mundo, e o Vale do Rio Trombetas, né? Tá aqui, ó, na região chamada Oriximiná. Oriximiná é o município, né? A cidade onde se dá a produção, beleza? A produção ela é destinada, percebam, né? Grande parte para o exterior, Estados Unidos, Canadá, Ucrânia, Irlanda e Grécia, tá? E no mercado interno você tem também alguma demanda, digamos assim, uma produção, tá? Então, por exemplo, aqui na região de Poços de Caldas, tá? Aqui você tem uma importante atuação, por exemplo, da chamada Alcoa, por exemplo, da CBA, tá? Que são importantes empresas que atuam nesse mercado, beleza? Estou lembrando aqui também, tem uma cidade aqui no interior de São Paulo chamada Alumínio, né? Que é uma cidade planejada, né? Construída em torno da CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, tá? Então é uma cidade que foi construída para abrigar os operários, para abrigar os trabalhadores dessa empresa, né? Repito, ligada à produção do alumínio, legal? Existem outros, pessoal, minerais não energéticos? Existem, claro que existem, né? Mas esses são os principais, dada a sua importância econômica, por isso que a gente centra atenções neles, tá? Outro fator importante que a gente pode destacar aqui é a questão dos danos ambientais, né? Como eu comentei anteriormente, lá no Rio Doce, né?
a questão de Brumadinho, mais recentemente a questão de Mariana, né, que trouxe à tona os impactos ambientais gerados pela exploração mineral, beleza? Então isso a gente tem que destacar também, tá? A produção mineral, ela vai gerar impactos muito significativos, principalmente pelo descarte, né? Ou seja, aqueles produtos ou aqueles subprodutos que não são utilizados ou que não têm valor econômico, eles precisam ser descartados, esses rejeitos, né? No caso do minério de ferro, como nós vimos nos acidentes, repito aqui, em Minas Gerais, eles são depositados, né, em grandes reservatórios para reduzir os custos, né, desses depósitos, né, os custos desses acondicionamentos. Essas empresas não se preocupam com as normas de segurança. Então é muito comum acontecer acidentes. Esses grandes acidentes, quando ocorrem, né, eles ganham visibilidade, meios de comunicação, enfim, causam transtornos enormes, né, perdas tanto de vidas, né, quanto para o ambiente. Legal? Contaminação de várias ordens, né? Contaminação de solo, contaminação da água, prejudica a fauna e flora, né? Prejudica atividades econômicas como a pesca, como o turismo, enfim, vai criar uma série de problemas, tá? Repito, a partir da, vamos dizer, dessa displicência, né, dessas grandes corporações preocupadas em viabilizar elevadas taxas de lucros, né, e acabam, enfim, prejudicando as normas ou não respeitando as normas de segurança. As normas existem, né, mas elas normalmente não são respeitadas, repito, para se garantir taxas de lucros crescentes, beleza? Dada a competitividade desse mercado, tá? Bom, então, pessoal, é basicamente isso, né? É uma aula simples, tranquila, rápida, para a gente poder caracterizar minimamente os recursos naturais, ou parte dos chamados recursos naturais, nesse caso os recursos minerais, beleza? E isso logo após aulas, né, que trabalharam com a estrutura geológica, né? Então tem uma relação direta aqui, determinados tipos de rochas, né, como nós vimos no comecinho, as rochas cristalinas, tá? Que são rochas que proporcionam ou proporcionaram a formação dos chamados recursos minerais metálicos, beleza? Maravilha, a gente continua, tá? Um abraço a todos e até a próxima.